turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sou a Procássia, estarei aqui hoje com vocês na aula de língua portuguesa. E na aula de hoje iremos estudar sobre os sinais de pontuação e os tipos de frase. Sinais de pontuação. Vocês já ouviram falar sobre sinais de pontuação? Eu digo que sim. Os sinais de pontuação servem para dar sentido e estruturar a frase. Pontuações. Elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. Sinais de pontuação. Dentre os sinais de pontuação, nós vamos estudar hoje o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Vocês sabem a função desses sinais? Então, vamos ao quadro para os exemplos. Eu tenho a primeira frase. Mariana foi ao parque. Que sinal de pontuação eu vou usar nessa frase? Mariana foi ao parque. Eu vou usar o ponto final, que indica que a frase terminou. Na segunda frase, eu tenho escrito: quantos anos você tem? Estou fazendo uma pergunta, não é mesmo? Então, vou usar o ponto de interrogação. A terceira frase eu tenho: que dia lindo? Eu vou usar o ponto de exclamação. Por quê, Pro? Porque eu estou admirando. O ponto final serve para indicar que a frase chegou ao fim. O ponto final é usado para o fim de uma frase declarativa, afirmativa ou negativa. Exemplos: gosto de estudar nesta escola. Hoje não está fazendo muito calor. Vocês observaram aí que na segunda frase tem hoje não está fazendo muito calor. Eu destaquei aí a palavra não. Essa frase é uma frase negativa, é uma negação. E onde eu falo gosto de estudar na escola, eu estou afirmando, é uma frase afirmativa. O ponto de exclamação é o sinal que indica o fim das frases, expressando surpresa, alegria, dor, tristeza, espanto. Exemplo: que dia lindo! Nossa, você aqui? Ganhei uma linda bicicleta. Já o ponto de interrogação é usado quando se refere a uma pergunta. Exemplo: que horas são? Que dia vamos viajar? Tipos e formas de frase. Nós temos 4 tipos de frase. Vamos conhecer quais são? Eu tenho uma frase que é do tipo declarativo ou imperativo, que termina com um ponto final. Tem um do tipo exclamativo ou imperativo, que termina com ponto de exclamação. E temos do tipo interrogativo, que termina com ponto de interrogação. As frases declarativas, a intenção dessas frases é dar informações. Usa-se o ponto final. Exemplo: a Maria foi ao médico. A frase terminou com um ponto final. Nas frases imperativas, constrói-se com o objetivo de dar ordens, conselhos ou fazer pedidos. O sinal de pontuação usado deveria ser o ponto final. Exemplo: cale-se, sente-se. As frases exclamativas traduzem a expressão do sentimento, da emoção dos emissores das mensagens. Usa-se o ponto de exclamação. Exemplo: estou cansadíssima. Estou muito feliz. Que dia maravilhoso! Já nas frases interrogativas, usam-se estas frases sempre que a intenção é fazer uma pergunta. Usa-se o ponto de interrogação. Exemplo: quantos
Quantos livros lestes até hoje? Quantos anos você tem? Qual é a sua cor preferida? Vamos recordar um pouco o que nós estudamos? Os tipos de frase. Interrogativa, eu uso o ponto de interrogação e tem um significado de fazer uma pergunta. Exemplo, de que cor é o gato? Na frase declarativa, usamos o ponto final, dá-se uma informação. Exemplo, o gato é preto. Já na frase exclamativa, usamos o ponto de exclamação e exprime um sentimento de admiração ou surpresa. Exemplo, que pelo tão escuro? Imperativa, eu uso o ponto final ou ponto de exclamação. Tem um significado de dar uma ordem ou fazer um pedido. Exemplo, sai daqui, gato. Formas de frase. Olhem bem para essas imagens aqui. Observaram as imagens? Eu tenho essa imagem aqui, ó. O emoji está triste. Já tenho essa outra imagem que ele está o quê? Feliz. São duas expressões. Então, nas formas de frases, é acompanhado sempre a intenção das frases. Tipos de frase. O emissor conjuga com esta as variações de expressão, as chamadas formas. Como eu pedi para vocês observarem aí as formas das expressões, não foi mesmo? Agora vamos ver que formas de frases são essas? As formas de frases podem ser afirmativas ou negativas. Tanto nas frases afirmativas ou negativas, usamos o ponto final. Nas frases negativas, são as frases que contêm uma negação. Exemplo, o sol não está quente. Quando eu digo o sol não está quente, eu estou o quê? Fazendo uma negação. E observem a pontuação que terminou com o ponto final. Nas frases afirmativas, elas contêm uma declaração ou uma afirmação. Exemplo, o sol está quente. Terminei usando o ponto final. Então, vamos recapitular. Nas frases negativas, contém uma negação. E nas frases afirmativas, contém uma declaração ou uma afirmação. E tanto na frase negativa ou afirmativa, usamos que ponto? Isso, o ponto final. E aí, turma, segue o nosso desafio. Aqui no retângulo verde, eu tenho escrito frase afirmativa. No retângulo marrom, eu tenho escrito frase negativa. No retângulo roxo, eu tenho escrito frase exclamativa. E no retângulo azul, eu tenho frase interrogativa. Qual é o nosso desafio? Eu quero que vocês identifiquem que tipo de frase são essas que estão aí abaixo. Nega alguma coisa. É frase afirmativa, frase exclamativa, frase negativa ou frase interrogativa? Faz uma pergunta. É frase afirmativa, frase negativa, frase exclamativa ou frase interrogativa? Uma afirmação termina com um ponto final. É uma frase afirmativa? É uma frase negativa? Uma frase exclamativa ou uma frase interrogativa? Exprime-se um sentimento, admiração e surpresa. Refere-se a uma frase afirmativa, a frase negativa, frase exclamativa ou frase interrogativa? Então, turma, de acordo com a cor que está lá em cima identificado, vocês vão pintar os retângulos abaixo. E vamos continuar o nosso desafio. No quadrado azul, eu tenho a seguinte frase. Qual a sua idade? No quadrado vermelho, eu tenho a seguinte frase. Eu não sei onde a chave está. No quadrado amarelo, eu tenho a seguinte frase. Você é muito legal. No quadrado laranja, eu tenho a seguinte frase. Você é muito legal. No quadrado verde, eu tenho a seguinte frase. Eu gosto de pepino. Agora, turma, você vai pintar os quadros ao lado de acordo com a frase. O primeiro quadro diz afirmativa, o segundo negativa, o terceiro exclamativa e o último interrogativa.
Então, que tipo de frase é qual a sua idade? Que tipo de frase é a frase eu não sei onde a chave está? Você é muito legal. Que tipo de frase é? Eu gosto de pepino. Que tipo de frase é? Faça um desafio e compartilhe com seus colegas. Ainda tem outro desafio. Pegue um livro de literatura infantil, leia uma história que você goste muito e identifique os sinais de pontuação que nós estudamos. Combinado? E só um lembrete. Lembre-se sempre de viajar pelo mundo da leitura. Nossa aula está chegando ao final e não se esqueçam de compartilhar a nossa aula. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tchau e até a próxima aula.